Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Community Playbook, o podcast focado em trazer cases reais, atuais e futuros sobre estratégias de comunidades. A ideia aqui é justamente trazer autoridades no mercado e referências no mercado brasileiro sobre gestão e moderação de comunidades. A nossa ideia é justamente ser um playbook para que você alavanque a sua comunidade. E para me apresentar, meu nome é Rodrigo Alencar, eu sou líder de produto e mercado aqui na Comu e vou apresentar para vocês aqui os nossos outros hosts aqui que vão estar acompanhando vocês em todas as entrevistas. Então, para começar, queria trazer a Jane. Jane, seja muito bem-vinda e se apresenta para o pessoal. Obrigada, Rô. Bom, eu sou a Jane Medeiros, trabalho com gestão de comunidades já há quase 15 anos, né? Trabalhei moderando e gerenciando comunidades de founders, startups, né? De portfólios, fundos de investimento. Dou aula ainda, né? De gestão de comunidades, tanto na EBAC quanto na de escola. E há 2 anos identifiquei essa oportunidade de conectar meus alunos, né? Com os meus clientes de consultoria. E assim eu fundei a Comu, né, uma empresa que faz Community as a Service. Nós estamos aí há 2 anos no mercado, criando e gerenciando comunidades para marcas e clientes B2B. E eu estou muito feliz de estar aqui, porque faz 1 ano exatamente que a gente começou uma ideia, né, sobre como a gente pode falar sobre gestão de comunidades, como a gente pode fazer um manual, né, um playbook de como fazer, como gerenciar essas comunidades, para que as pessoas possam entender dessa estratégia mais a fundo. E teve essa lembrança no meu Facebook 1 ano atrás, onde a gente tomou uns vinhos, né, Caio? Começou a Uhum. discutir aí sobre qual seria o nome desse podcast. E aí, assim que eu passo a palavra para o meu querido Caio, para ele se apresentar também. Obrigado, Jen. Obrigado, Rodrigo. Bom, eu sou o Caio Matos. Eu também trabalho com comunidade há pouco mais de 10 anos agora. E é bastante interessante, né, essa conjugação aqui, porque a minha experiência é bem complementar com a da Jen, né? Eu não tenho nenhuma experiência com comunidades de startups, mas eu tenho com outros tipos de comunidades já há bastante tempo. Comecei na área de inovação aberta, na Natura, trabalhando com comunidades de inovação com o consumidor final. E desde que eu saí de lá, eu passei por diversas startups, com diversos tipos de comunidade, tanto mais focadas em suporte, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas também inovação, também engajamento. Além disso, né, e hoje eu tô na BeCrowd, que é uma startup focada em programação competitiva e recrutamento de profissionais de tecnologia. Eu também, como projeto paralelo e comunidade voluntária, sou host do Creative Morning São Paulo. Muito bom. Eu aproveito o gancho também para apresentar um pouquinho melhor para vocês. Eu, na verdade, tenho uma formação um pouco mais técnica, entrei em tecnologia lá atrás, mas acabei enveredando para produtos, então passei por algumas empresas no mercado financeiro. E nessa jornada, ainda junto com a faculdade, fundei uma comunidade sem saber que era uma comunidade. Eu queria justamente fomentar as novas lideranças de tecnologia aqui no Brasil. E eu comecei então com um podcast, como esse aqui que a gente está fazendo, só de uma forma digital, não com essa toda a profissionalização que a gente está tendo aqui. E juntei, né, todas essas pessoas que queriam se tornar líderes e começar a moderar alguns eventos, então isso me tornou, me trouxe um pouco dessa experiência de comunidade, né? Foi nessa jornada ali que eu comecei a buscar justamente me qualificar nesse ambiente de comunidades como um todo, e no meio do caminho eu acabei vendendo uma comunidade que eu tinha, que é chamada CTO Talks, para a Revelo, na época ali, para poder construir uma comunidade, e lá tive minha primeira posição de comunidade, efetivamente. Foi quando eu conheci a Jane também em um dos cursos. Então tá super bacana fazer esse papo aqui com vocês. E eu acho que para começar, né, como eu falei, esse primeiro bate-papo para conhecer um pouquinho dos hosts, um pouquinho de todo mundo que tá aqui, a gente quis trazer um tema muito polêmico, diria, talvez, né? Mas principalmente muito importante ao mesmo tempo quando a gente se fala sobre estratégia de comunidades, né? Quando a gente se fala sobre esse posicionamento que a gente tem que ter frente às lideranças e provar o valor das comunidades, que são as métricas, né? Mas no final do dia, assim, na verdade, a gente queria justamente explorar isso um pouquinho, né? E um pouquinho mais a fundo do porquê que a gente escolheu justamente as métricas para ser esse primeiro episódio aqui do nosso podcast. Nossa, é difícil pegar o gancho aqui, mas acho que como 3 profissionais de comunidade, acho que sempre um desafio é provar o valor da comunidade, né, nas empresas que a gente está. Enquanto community manager, então, alocado ou numa área de produto, ou numa área de marketing, ou no RH, piorou, né, porque aí a galera vê a comunidade como a pessoal dos eventos, que faz conteúdo, né, e que eles nunca veem o valor de fato do que a gente está fazendo.
Então acho que os profissionais que são gestores de comunidades que estão ouvindo a gente devem ter esse mesmo desafio, Com certeza. mas os próprios líderes, né, conselheiros, C-levels, que têm comunidades nos seus negócios, será que eles estão conseguindo avaliar o quanto que essa comunidade está impactando o resultado final, né, do negócio, nas métricas do dia a dia? Então, desde que nós temos a Comu, né, um dos principais hoje entregáveis, né, para os nossos clientes, são os nossos relatórios gerenciais e o nosso acompanhamento em tempo real das métricas, né? O que a gente está medindo? Já quero dar spoiler aqui, né, que tem tanta coisa para a gente falar de Sim, métrica, mas acho que o ponto inicial, primeiro para a gente, né, nos apresentarmos enquanto host, vocês conhecerem a gente um pouquinho e cada vez um vai falar com vocês. Acho que métrica era um tema que todos nós temos muitos desafios e muitas histórias para contar, né, e cases de mostrar qual a importância de mensurar os resultados de uma comunidade, né? Então acho que esse foi o primeiro desafio que a gente queria trazer. Uhum. Temos muitas coisas para falar sobre e acho que a gente pode começar daí. bora lá. E eu acho que, também para complementar esse embasamento da escolha, né, acho que além de ser um desafio que é bastante latente, acho que para todos os profissionais, também pessoas que desenvolvem comunidades ou que escolhem desenvolver uma comunidade, acho que um ponto que a gente sempre discute, né, que a gente sempre traz quando a gente está falando sobre como a gente está vendo que o mercado está evoluindo e tal, é justamente que a gente não enxerga com muita frequência as métricas sendo aplicadas, né? Ou as pessoas levantando quais são as métricas que elas vão fazer. E, assim, poucas vezes tem. Quando tem, acaba sendo uma métrica que é um pouco mais rasa, né? Acabam sendo métricas mais relacionadas a engajamento, a curtidas, a número de comentários, que muitas vezes esbarra em ser uma métrica de vaidade, né? Que é aquela métrica que muitas vezes ela não diz muita coisa. Algumas vezes essas métricas elas podem ser úteis para você, né, algumas delas, para você avaliar a saúde de uma comunidade, e embora isso seja importante pro gerente de comunidade, pro community manager, pro time de comunidade como um todo, não é necessariamente a métrica que você vai reportar, né, para uma liderança superior, para um board, para alguma coisa do tipo, porque no final do dia é uma métrica que não diz de fato, o que isso está entregando de resultado para a empresa, né? Puxa, eu tive 500.000 curtidas numa publicação que a gente fez dentro da comunidade. Tá, mas e daí? O Uhum. que isso traz, né? O que isso traz de resultado para a empresa? O que a gente está ganhando com isso? De que forma eu justifico continuar mantendo investimento nesta comunidade, né? Então, acho que esse é o ponto que a gente queria trazer aqui para a gente começar a abrir um pouco os horizontes a respeito desse tema. Que legal, que legal. E aí, justamente, acho que a gente entender justamente o que é a saúde da comunidade versus o que são métricas para avaliar o desempenho dessas comunidades. Então, Sim. se você pudesse explicar um pouquinho, talvez trazer, até aproveitando esse gancho que você trouxe, o que seriam, talvez, dados, indicadores de saúde da comunidade versus o que a gente vai falar sobre encaminhar sobre métricas de comunidade. Legal. A saúde da comunidade, né, nesse conceito que eu estava trazendo, é um guia, né, para o próprio time de comunidade para saber como que eles estão evoluindo em termos da gestão da comunidade, vamos dizer assim, né? Então, a ideia dessas métricas é a gente entender se a comunidade está evoluindo enquanto comunidade, ou seja, se ela está crescendo, né? Quantos membros novos a gente costuma ter. Então, o indicador de taxa de crescimento de uma comunidade, por exemplo, é uma dessas métricas que pode ajudar a gente a ver se essa comunidade está saudável. O volume de interações entre membros, né? Porque você tem, né, todo mês está entrando gente, né? Beleza, mas eles estão interagindo de alguma forma, eles estão criando relações ali dentro, eles estão gerando algum valor um para o outro, porque no final do dia o propósito da comunidade para os membros é que eles também extraiam algum valor. A gente vai ter a empresa ali, a gente vai falar com muito mais detalhes sobre isso na hora que a gente falar das métricas de fato, né, que entregam para o negócio, que é o tema principal dessa conversa, mas a gente precisa que tenha valor entre os membros também. Senso de comunidade, né? Tem um índice de senso de comunidade que pode ser uma métrica valiosa em determinados tipos de comunidade, quanto mais você está querendo reforçar esse tipo de ação. Então, esse tipo de métrica ajuda a gente a saber o quanto que essa comunidade está se mantendo ativa, o quanto que ela está crescendo, o quanto que ela está retendo membros. E isso Uhum. direciona algumas ações bastante específicas na hora da gestão da comunidade, que é você saber quando você precisa incrementar a aquisição, quando você precisa gerar novos rituais para fazer com que essa comunidade engaje um pouco mais, mas ela não entrega diretamente para o valor do negócio, né? Então essa é a Legal. distinção que a gente queria fazer aqui.
Pô, e aí falando de valor para negócio, justamente quando a gente começa a olhar métricas como um olhar mais estratégico, né? E Jen, acho que até na comum dos clientes, na sua experiência como um todo, como é que você inicia esse processo para a definição dessas métricas? Como é que tem sido isso para você? Se eu puder dar passo até um pouquinho atrás Claro. só para complementar a questão de saúde, de uma métrica de acompanhamento de saúde mesmo, que deixa eu te falar de engajamento, né, a pauta mais traumática, mais problemática e polêmica que a gente Sim. tem é que todo mundo vamos medir engajamento. E não deixa de ser uma métrica de saúde para ver se o pessoal está interagindo, igual você falou, né, quantidade de membros que estão entrando, quantidade de membros que estão saindo, mas acho importante a gente falar para todo mundo que engajamento pode ser diferente nos tipos de comunidade, Uhum. né? Não, o que que é engajamento pelo engajamento? É uma coisa que todo cliente que na entrevista de comercial, qual o desafio que você quer matar com a tua comunidade? Ah, quero melhorar o engajamento. O que que é engajamento para Que é. você hoje, né? Sim. É o que você está falando das redes sociais, né? Você está falando de quantidade de participação em eventos, interações feitas, curtidas, comentários, visualização, perguntas respondidas. Então, a própria métrica, né? Eu falo que é uma grande equação medir o engajamento, né? Não é só pegar o engajamento, por exemplo, da ferramenta que ela entrega, né? Então, comunidades que estão no Slack, no Discord, elas entregam uma métrica de engajamento ali que geralmente é visualização, curtida Uhum. e Uhum. respostas, né? Mas em comunidade de marca, ou dependendo do objetivo estratégico, que aí eu já entro agora, o engajamento pode ser muito diferente, né? Mas Sim. ainda acho que o pessoal fala que o engajamento é algo que a gente vai acompanhando, né, na saúde ali. É, que eu acho que quando a gente fala engajamento, ele fica uma palavra, na verdade, tão genérica que justamente é um outro motivo para isso ser uma métrica de vaidade, né? Com Qualquer coisa certeza. pode ser engajamento, qualquer a Exato. pessoa, né? Tipo, a pessoa que está reportando as métricas pode reportar, não, o engajamento tá ótimo, olha quantas curtidas a gente tem aqui, tá bom, Acessos. mas e daí? Né? Visualizações, Acesso, né? impressões, né? É, Tipo, legal, mas e daí? Tipo, exato. em alguns casos, né? Tipo, sei lá, vamos dizer que a gente está falando talvez de um podcast ou de alguma coisa assim. Talvez nesse caso impressões sejam uma métrica relevante, porque no caso é isso que entrega, né, tipo, para vender publicidade, por exemplo, Uhum. mas, Correto. né, falando para Com certeza. outros tipos de comunidade, isso acaba sendo um pouco raso, né? Então acho Isso. que é importante ter essa adequação e uma definição clara do que é engajamento, seja ele para objetivo estratégico, seja ele para a saúde da comunidade, né? Com Até certeza. por isso eu não mencionei a palavra Ah, engajamento e eu desci e falei, né, de tipo volume de interação, de crescimento, etc, etc. é isso aí, muito bom. Eu que não acompanhei o script, já dei essa bola aqui, mas enfim, respondendo sua pergunta, Rodrigo, eu acho que eh, é sempre o desafiador identificar o objetivo estratégico da comunidade, né? Porque sempre, como eu falei, o pessoal chega. Você quer sua comunidade para quê? Ah, quero engajamento dos meus membros, né? E é essa questão de vaidade que não entrega muita coisa. E a gente começa uma fase de diagnóstico, né? Que a gente vai até falar um pouquinho que geralmente o que a empresa quer não é muito. Às vezes pode acontecer, né? Que não é o que o membro quer. Então, quando a gente vai definir um objetivo estratégico, a gente está ouvindo do lado da empresa, inicialmente, o Uhum. que que eles esperam com essa comunidade, né? Então, existem várias metodologias e playbooks e frameworks para a gente seguir, mas geralmente é entender como isso vai afetar no resultado final, seja aumentando a lucratividade ou reduzindo o custo, né? Então, nossa, hoje meu custo de aquisição está super alto. Então, vamos trabalhar uma comunidade de aquisição, que eu vou acompanhar minhas métricas de saúde dessa comunidade, mas que no final ela vai reduzir custo, né? Hoje, o meu atendimento de suporte ao cliente é muito chamado, a gente não consegue atingir ou responder em tempo real, estou ultrapassando SLA, né, o prazo de resposta dos meus clientes, então queria uma comunidade para trabalhar melhor esse suporte dos clientes, né? Então, vamos acompanhar então a quantidade de perguntas, se melhorou o tempo e o prazo de resposta, se membro está respondendo membro e não o time de atendimento, que esse é o objetivo de uma comunidade que tem o objetivo de reduzir custo de suporte. A gente pode falar de, eu quero, uma empresa está com um desafio de distribuição de conteúdo, então eu queria que os meus membros, meus clientes estivessem gerando conteúdo orgânico e falando sobre a minha marca de alguma forma. Então, vamos trabalhar uma comunidade para melhorar a exibição de conteúdo. E aí, as métricas, vamos acompanhar quantos conteúdos estão sendo gerados, as visualizações desses conteúdos, interações, né? Então, essa fase de identificar o objetivo estratégico é muito quando a gente olha para o lado da empresa, né? Assim,
o objetivo que a empresa espera com essa comunidade, né? E como isso vai afetar os resultados dos negócios, né? Então, citei alguns exemplos aí, como redução de custo com suporte, redução de custo com cliente trabalhando numa comunidade de aquisição, conteúdo, ou, né, vamos trabalhar uma comunidade interna, porque os nossos colaboradores não existe muito esse senso de pertencimento, né? Eles não fazem parte da construção Uhum, da cultura, então uhum. vamos trabalhar nossos colaboradores como se fossem uma comunidade interna. Por quê? Meu turnover está alto, eu não estou conseguindo atrair e reter talentos. Então, são indicadores também que em uma comunidade de engajamento interno, a comunidade vai impactar o resultado final, né? Então, eu falo muito que as comunidades elas são um meio de acelerar resultados, né, de negócios ou impactar diretamente ali alguma métrica que é importante para a empresa, né? Seja ROI, né, que a gente falou, Sim. ou seja, um OKR que eles têm ali uma meta de curto prazo que a comunidade vai acelerar essa entrega. Então, é entender, porque sempre, como eu falei agora mesmo, quando a gente fala com o primeiro cliente, o que que você... Ah, eu quero engajamento, quero minha comunidade Uhum. super engajada. Sim. Eu falo, não é só aí que ela pode atuar, É, né? eu acho que é aquela pergunta, né? Você quer uma comunidade engajada fazendo o quê, né? O que ela Sim. vai fazer, né? Uhum. Né? Podem ser exemplos como os que a Jens já citou, né? De eles se ajudarem a usar melhor produtos, de eles recomendarem produtos e fazer com que aumente a compra, de fazer com que eles deem feedback de produto para que você possa melhorar o produto ou ter Produto. novos desenvolvimentos, de gerar uma comunidade, por exemplo, de embaixadores ou uma comunidade de influenciadores que vão divulgar de alguma maneira o seu produto, o seu conteúdo. Tem comunidades que ela própria gera conteúdo, como a Jen falou, que ela exerce alguma atividade, né? Quando a gente Uhum. fala muito de comunidades de marketplaces, por exemplo, algumas vezes você tem os membros da comunidade ou prestando serviços ou vendendo alguma coisa, né? E por último, a gente tem também comunidades que elas podem ser focadas no engajamento por si só, no sentido de você aumentar a lealdade, aumentar a fidelização desses clientes ou usuários com a sua marca. Com certeza. Então, no final do dia é justamente isso, né? Parar, ouvir o que vocês querem como negócio, qual a sua maior dor, e aí a partir dali a gente consegue ver como se encaixa uma estratégia de comunidade Uhum. para É, essas pessoas, né? até porque eu Exatamente. acho que, né, como tem tantas possibilidades, aí depois que você Fica até explica para o perdido. cliente que ele pode fazer tudo isso, eu quero todas então. É, exato. Sim. Vamos fazer uma de suporte, vamos fazer uma de aquisição, uma interna, e aí começa, né, o pato, que não faz nada muito bem. Então, é aquela questão de focar em um Focar em um desafio por desafio. vez, porque geralmente esses tipos, né, de comunidades, eles usam ferramentas diferentes. O Sim. Uhum. perfil de quem lidera essa comunidade podem ser completamente... Liderar uma comunidade de Web3 é um perfil muito diferente de uma comunidade Sim. de engajamento interno, por Sim. exemplo. Uhum. Então, né, a gente vai acelerando e a gente vai passando por esses tipos de Sim. comunidade, afetando, né, esses indicadores de uma forma geral da empresa. E pode ser que em algum momento isso esteja permeando de forma estratégica a comunidade, sendo um grande centro de excelência ali, provendo dados e recursos para desenvolvimento de novos produtos, aumento de lealdade, produção de conteúdo. Mas é sempre importante falar que na hora que você dá essa possibilidade para os clientes, para a empresa, né, Sim. quero todos, vamos começar com um, a gente cria uma comunidade, valida, vê os dados, mensura os resultados, acompanha se Uhum. deu certo, passa para o próximo desafio, né? Eu acho. É, Com certeza. e eu acho que é interessante, né, essa visão também da comunidade, né? Porque acho que é um pouco diferente de quando a gente fala de métricas de comunidade, objetivos de comunidade, de quando a gente está falando da estrutura de uma empresa, quando você for parar para pensar, né? Porque Uhum. realmente, quando você tem uma empresa, você tem pessoas ali que elas estão direcionadas e elas estão, tipo, fixas num objetivo e elas estão executando aquele objetivo. Então, na comunidade, né, a gente tem pessoas ali que são praticamente agentes livres que estão dentro de um ambiente que você está Uhum. moderando de alguma forma. Então, assim, eu diria que é até inevitável que as pessoas comecem a fazer todas essas coisas que a gente falou, que elas comecem a recomendar coisa, que elas comecem a dar ideias de produto, que elas comecem a ajudar umas às outras. Acho que na escolha, né, do objetivo é mais uma escolha do o que a gente vai focar, o que a gente vai medir, né, que tipos de ações que a gente vai priorizar. Mas a gente também precisa ter aquele cuidado, né? A gente não vai escolher todos, a gente também precisa escolher um que a gente precisa tomar cuidado para não ser uma coisa que é desinteressante, né? Que é uma conversa que a gente teve algumas Uhum. vezes, né, Jen? Uhum. Do tipo assim, puxa, uma comunidade de suporte, eu quero que as pessoas se ajudem a usar melhor o produto ou que resolvam problemas umas às outras.
mas por que que a pessoa vai querer estar ali Exato, fazendo isso? Ela vai exato. querer É, entrar, resolver o problema dela e sair, né? Claro. Então, para que será que dá para eu criar uma comunidade só de suporte? Não sei. Precisa ter avaliar. alguma coisa a mais aí, né? E é justamente esse ponto, o gancho que eu queria pegar, porque a gente falou muito de ouvir as empresas, né? O objetivo estratégico, qual dor ela quer resolver, CAC, aumentar o LTV, mas no final do dia, comunidades são sobre pessoas e muitas vezes membros, né? Uhum. E como é que a gente encaixa então, Caio, até direcionando para você essa pergunta, os membros nesse processo, né? E é super importante ouvi-los, né? Como é que a gente faz esse processo? Claro, então, acho que esse gancho que a gente estava dando aqui, acho que ele é super importante quando a gente está pensando na comunidade, né? Porque tendo em vista que os membros da comunidade são agentes livres que vão estar ali, eles precisam estar ali porque eles querem, né? A gente não tem como forçar eles a estarem ali, a gente não tá, em alguns casos até que sim, mas a gente não tá pagando eles para estar ali de alguma forma, Sim. né? Então, Sonho. a gente precisa criar uma comunidade em que as pessoas estejam ali porque elas têm o interesse de estar ali. E muitas vezes o porquê que ela está interessada em estar ali, né? A gente estava falando aqui de objetivos estratégicos da empresa. Na maioria dos casos, a pessoa não está nem um pouco preocupada com isso, Lógico. né? Tirando em casos de inovação, que talvez seja uma coisa, né, de realização própria, dela falar, nossa, aquele produto ali Aham. fui eu que dei a ideia, né? Eu participei da construção daquilo. Na maioria dos casos, ela não tá tão preocupada com isso, né? Algumas vezes o interesse que ela tem é até oposto, ou, né, bastante divergente ou bastante conflitante com o que a empresa tem de objetivo, né? Até para dar um exemplo pessoal, né? Em alguns casos, em experiências, na experiência atual e em experiências passadas, né? Eu tive lidando com comunidades de profissionais de tecnologia e o interesse da empresa era ter essas pessoas próximas para facilitar recrutamento. Só que assim, profissional de tecnologia hoje, que é um mercado que está super em alta, eles não aguentam mais Participar. recrutadores batendo no LinkedIn deles com Exato. vagas que muitas vezes eles não estão interessados, né? Então, qual que é o caminho aqui? Eu não posso criar uma comunidade que fale, entre nessa comunidade para encontrar uma oportunidade de emprego. O cara não está procurando. O melhor Uhum. profissional que eu quero não está procurando, né? Então, eu preciso criar uma coisa que é um pouco tangente a isso, que é de interesse dessa pessoa, que tem a ver com o que eu estou fazendo, né? Que muitas vezes pode ser uma comunidade de desenvolvimento profissional, por exemplo, né? Que ofereça algumas vantagens que a pessoa vai enxergar que no futuro vão trazer um benefício para ela evoluir na carreira. E com isso eu mantenho ela próxima e com isso eu consigo equalizar essas duas coisas, fazendo com que eu tenha oportunidades que são mais direcionadas para essa pessoa, porque agora eu conheço ela, né? Então, Claro. quando eu bater na porta dela, não vai ser mais um incômodo, vai ser uma coisa do tipo, poxa, realmente eu tava querendo isso. Então, que bom que eu estive aqui, que eu estive participando da comunidade, que as pessoas conseguiram observar que existe essa oportunidade para mim. E acho que é super importante isso, né? A gente precisa entender o que o membro quer e, assim, da mesma forma como a gente faz com a empresa, é importante a gente ter em algum momento uma pesquisa, né? Conversar com as Uhum. pessoas, entrevistas em profundidade, a gente fazer aquele mapa de intenções, né? O mapa de Empatia. empatia, Uhum. desenhar para uma proposta de valor clara e a gente conseguir convergir essas duas coisas, né? Porque no final do dia elas precisam ser sinérgicas, ainda que elas não sejam, que elas não estejam exatamente alinhadas. Com certeza. Eu acho que esse é o grande desafio, né, sempre Sim. é. E é um erro muito clássico ouvir um dos 2 lados, né. Ou ouvir só a empresa, então chega um community manager que foi contratado, o líder fala o que que ele quer e o community manager vai lá e Executa. executa. Ao mesmo tempo que pode falar assim: "Não, ouve os membros aí e faz, que a gente não sabe muito bem para onde a comunidade para onde a gente quer que ela vá". Uhum. Então, assim, e é na Comu através de diagnósticos, pesquisas, né, quanti e quali, né, tanto quantitativa quanto qualitativa, que a gente analisa dados e eu acho que até falo que a gente sempre costura, né, o Uhum. que a empresa quer e o que o membro quer, porque você vai, ao mesmo tempo, entregar, resultados de negócio para a empresa, mas não deixar de pensar, principalmente, em entregar experiência, valor, né, e um diferencial para esse membro estar aqui sempre, né, senão não Uhum. resolve. Sim. E é até importante acompanhar as métricas, inclusive de se está sendo entregue para os 2 lados, porque senão em algum momento alguma coisa vai desandar, né. Com certeza. Todo mundo tem que estar feliz, né? Se não estiver feliz, Sim, se o membro não estiver feliz, ele vai embora e a comunidade acaba. Se a empresa não estiver feliz, ela para de financiar, acaba o time de comunidade, a exato, comunidade em algum momento morre, né? exatamente. E dado que a gente citou algumas coisas que, né, alguns exemplos de coisas que podem ser objetivos das empresas, acho que é válido a gente citar também o que podem ser os objetivos do membro, até para a gente começar a pensar, né? Então, muitas vezes dentro das comunidades, os membros eles estão buscando
buscando, né? Pessoas que têm... A gente vai muito para a definição de comunidade, né? Pessoas que Uhum. têm um interesse muito forte em comum, né? Pessoas que têm algum propósito específico, seja ele mais ativista, ou seja, de criar alguma mudança bastante específica, necessidades que podem ser também de, como diz, de autoafirmação, no sentido de ela sentir que contribuiu com alguma coisa maior que ela, né? Então, Uhum. acho que todas essas coisas são bastante interessantes. Tem vários exemplos que a gente até poderia citar, né? E que, na maioria das vezes, elas envolvem o objetivo específico de desenvolvimento dela própria ou de interesse em comum mesmo, né? Então, é muito interessante como algumas empresas conseguem criar essa tangente do interesse das pessoas para conseguir atingir os objetivos delas, que muitas vezes são marketing ou são Sim. suporte ou qualquer outra das coisas que a gente mencionou, né? Com certeza. E o alinhamento com a empresa é super importante em todo o processo, né? Eu acho que essa comunicação justamente para mostrar, olha, os membros estão querendo isso, vocês estão querendo isso, e como é que a gente une, né, esses dois mundos, né? E aí, justamente, o que fazer? Talvez quem está nos ouvindo aqui, se são community managers, né, tiveram essas experiências, né, de que sabem que estão construindo algo que a empresa quer, mas no fim do dia acaba sendo um pouco divergente, ou oposto, como você citou, né, Caio? O que fazer numa situação dessa, né? Se você tá vendo que as coisas estão desandando ali e tal, como a gente falou, acho que o alinhamento com a liderança é super importante, né? A liderança estar comprada e saber desse senso de pertencimento, a importância dos membros nesse processo, mas com base na experiência de vocês, tá? Começar com você, Jane, o que deve ser feito numa situação dessa quando a comunidade está indo por um caminho que os membros realmente não querem? Eu acho que o alinhamento é primordial, não tem como fugir dele, porque, isso, tem que bater no peito mesmo, falar: "Ô líder, lembra aqui do nosso projeto de comunidade, né?" Por isso quando a gente, outsource fica mais fácil, que a gente tem touch point fixo com o cliente, né, como Sim. community manager a gente sofre para pegar a atenção do gestor ou do C-level para falar assim: "Vamos falar do projeto, vamos falar da comunidade", né, às vezes é um desafio que a gente vê nossos alunos, inclusive, tendo no dia a dia como gestores de comunidade. Então, esse acompanhamento muito em tempo real, para mim, acho que é o primordial, porque às vezes o community manager está tão atolado para fazer os rituais e a operacionalização e a moderação da comunidade que ele esquece de ver os dados ou não deu tempo, né? Uhum. E aí ele vai olhar 2 meses depois e já teve uma crise no meio desses 2 meses, já teve um churn muito alto onde ele não consegue recuperar, né? Então eu acho que hoje utilizar as métricas e acompanhar isso em tempo real é primordial, né? Para você estar acompanhando diariamente essa saúde, né? Que seja semanalmente, mas assim, tem que estar no dia a dia da operação desse gestor de comunidade e repassar isso de uma forma síncrona, e fixa para as lideranças, né. "Olha, então, esse mês foi desse jeito, a gente conseguiu e como isso impactou os resultados?". E ter esse alinhamento top-down mesmo, né, a liderança tem que estar comprada e acompanhando, e acho que as ferramentas ajudam muito, né, dependendo Sim. de onde a comunidade está, de não deixar passar batido, né, porque qualquer desafio isso tem que apitar uma bandeira vermelha ali para o CM atuar imediatamente, Uhum. assim como qualquer oportunidade de usar a comunidade também tem que estar muito em tempo real de falar: "Putz, tem um novo parceiro aqui que quer acionar a comunidade, então não vou deixar esse timing passar". Então, esse acompanhamento em tempo real, para mim, acho que é o primordial, né, e isso sendo reportado de forma fixa para a liderança também, né. Acho que isso me complementa mais desafios aí. Eu acho que, né, pegando bastante no caminho da pergunta do Rodrigo, né, eu acho que também envolve uma certa inteligência de, na hora de você desenhar as métricas, você pensar em maneiras em que você consegue vinculá-las e que fique de uma maneira bastante clara, né? Para você poder justificar como que uma queda na saúde da comunidade, por exemplo, pode gerar uma queda na métrica que você está Com certeza. acompanhando, né? Por exemplo, até a gente já pode até começar a entrar nas métricas por si só, né? Vamos dizer que eu tenho uma comunidade que tem um objetivo de aumentar o ticket médio, né, e aumentar o volume de vendas e com isso gerar um incremento de receita.
se eu vou ter uma métrica ali que vai ser, por exemplo, que eu vou comparar o membro da comunidade, o ticket médio mensal do membro da comunidade versus outras pessoas, né, outros compradores, né, vamos dizer Uhum. que é um comércio, né, alguma coisa que está sendo vendida, eh, poxa, se o ticket médio da comunidade é mais alto, mas eu tô vendo que a atividade da comunidade está caindo, necessariamente, né, tipo, o faturamento A que está sendo tendência, gerado é um múltiplo dessas duas coisas. com Então eu certeza. preciso cuidar das duas coisas. E aí fica Uhum. muito fácil de você mostrar para quem está olhando os números o porquê que você ter membros satisfeitos é, é importante. E eu acho que isso também acompanha, né, com outras métricas que a gente pode colocar ali, né, seja um NPS um pouco mais elaborado, no qual você consegue, né, identificar o porquê que essas quedas estão caindo, porquê que a saúde da comunidade está declinando, porquê que as pessoas estão um pouco não estão satisfeitas, estão saindo da comunidade ou coisas do tipo, para você poder direcionar ações nesse caso e você poder mostrar, né, para quem está bancando as decisões ali e falar, olha, não dá para a gente manter esse resultado que a gente apresentou aqui atrás se a gente não mantiver o membro satisfeito. E o que está causando a insatisfação do membro é X. A gente precisa corrigir esse problema, né? Porque realmente pode ser um caso, né, que acho que é o que a gente estava nomeando no começo, de a liderança da empresa que não é necessariamente tão ligada com a comunidade, não ter essa visibilidade do que é importante para o membro e estar muito Uhum. focado nos objetivos estratégicos. Então, é importante, né? Eu sempre gosto de dizer que o papel do community, ele muitas vezes é muito ingrato, porque você é meio que à frente, você é a voz da empresa para a comunidade e a E o voz da comunidade vice-versa. para a empresa, e você Exato. precisa defender os dois interesses ao mesmo tempo. É muito político. É um pouco isso, É, mas é. no fim do dia você precisa, né, não que você vai ficar justificando para a comunidade por que que certa, decisão foi tomada, óbvio que você precisa descrever de uma maneira amigável para que as pessoas entendam, principalmente quando são notícias que vão desagradar a comunidade, porque isso pode Uhum. gerar muitas Muitas crises. crises. Mas você também precisa, né, tipo, ser a voz da comunidade para direcionar essas coisas e falar: "Gente, acho que essa decisão aqui talvez não vai ser boa. Pode acontecer isso, isso e isso, porque a gente tem evidências de que isso vai desagradar a comunidade, ou que isso desagradou a comunidade e precisa ser revertido", sabe. Então, Uhum. acho que é importante ter, essa conexão e esse ajuste bem fino, assim, entre o que está acontecendo em cada círculo desses 2 que a gente está conectando, né. Com certeza, com certeza. E aí, falando justamente, talvez para quem está nos ouvindo pela primeira vez sobre métricas de comunidade, como fazer esse processo, né, como um todo, como que seria mais ou menos, ô Jane, a gente deixar de olhar para as métricas mais genéricas dessa comunidade e de fato construir, né, essas métricas mais estratégicas para a companhia, né? A gente pode talvez até ter ferramentas já no mercado conhecidas como OKRs, enfim, como é que você geralmente com os clientes ou com a sua experiência busca deixar de ser genérico e começa a olhar de fato para a estratégia visando lucro, visando ali redução de custo, como é que funciona esse processo na prática? Na prática é bem mais difícil do que parece. Exato. Como como o Caio disse, é um papel ingrato, né, eu fico até pensando, né, às vezes o community manager não tem nem voz de defender um É, esse é o negócio ponto. desse, né, ou de Uhum, sentar num board e falar assim: "Porque é isso, isso", mas é importante ter visibilidade dos dados e do que está acontecendo para poder defender de forma correta, os 2 lados, né, tanto o lado da empresa quanto do membro. E eu acho que a gente poderia não quero começar uma outra pauta, né, mas quando a gente fala do ciclo, né, de uma comunidade dentro de uma empresa, a gente vai mudando as métricas, né, então as métricas de saúde são, né, essas que a gente vai acompanhando, como está a entrada, membros ativos, saídas, uhum, o engajamento ali para ver se a comunidade está sendo, bem acompanhada e a saúde está indo bem. Mas quando a gente pega esses dados, e transforma num objetivo estratégico de negócio, aí é muito o acompanhamento, trimestral ou não, né. A gente usa como OKRs, uhum. né, e a gente tenta entender o objetivo, como a comunidade vai afetar X ponto estratégico, até porque acho que é importante falar que no começo de uma comunidade, em 1, 2 meses, você não consegue assim, puf, É, magicamente eu aumentei a receita da minha empresa. provar o valor assim, né? Não, 3 meses vai dar tudo certo, Hum, tem um ciclo de pessoal entrar, entender o que está acontecendo, se sentir parte, uhum, retribuir, né, então é o ciclo de identidade que a gente fala, né, então ele entrou, se identificou,
depois ele participa de alguma ação e depois ele contribui de volta. Então, Hum, até você chegar dessa terceira etapa, vai uns 3, 4 meses, dependendo do tipo da comunidade. Então, não dá para você falar que em 3 meses a gente vai aumentar a receita ou reduzir os custos. Uhum. Então, acho muito importante ter esse alinhamento também com as empresas de que o objetivo estratégico, ele é de médio e longo prazo, né? De curto prazo, a gente tem todo um trabalho de educação, de fidelização, de evangelização dessa comunidade, ensinar a ferramenta, entender para que que a gente está ali, né? E é por isso que quando a gente fala de quanto a comunidade está afetando os objetivos estratégicos da empresa, hoje na Comum a gente usa OKRs, né? Então uhum, a gente coloca uma métrica de médio prazo para acompanhar e a gente tem que estar muito em paralelo, né, com a nossa líder do nosso projeto de lá. Então, se ela é uma comunidade que foi feita no curto prazo com o objetivo de reduzir custo de aquisição, então possivelmente nosso touch point ali com o cliente vai ser time de marketing, vendas. Então, todo mês, como é que estão as vendas? Como é que tá? Melhorou a comunidade? E a uhum. gente tenta fazer esse acompanhamento a 4 mãos, né? Então, hoje, por isso que eu falo, quando o community manager tá ali sozinho, é muita coisa para fazer e Muita às vezes coisa. ele não consegue olhar para essas Uhum. métricas e piorou defender isso para alta liderança, né? Então, hoje eu acho importante falar que, né, esses objetivos estratégicos, eles são de médio e longo prazo, Sim. né? Quer me complementar? Quero. Eu queria até colocar, né, que acho que esse ponto que a Jen colocou é muito importante, e eu vou aproveitar para já fazer um gancho com outro tema também, que é da integração do profissional de comunidade com as outras áreas da empresa, né? E eu acho que é importante nessa estratégia de comunidade, né, e acho que esse é o primeiro passo para começar tudo isso. Eu acho que essas métricas, elas precisam estar encadeadas de uma maneira que faz sentido, né? Como a Jane Uhum, falou, não faz sentido no primeiro mês eu acompanhar o quanto de lucro foi gerado, porque eu nem tenho uma comunidade, né? E aí, aí que entra essa integração, né? Poxa, talvez, né, tipo, o começo da comunidade, que ele tem uma pulsão muito mais forte de crescimento e de começo de engajamento, ele vai depender de um apoio do time de marketing, por exemplo, para você trazer gente. E dependendo do tamanho da empresa ou do alcance que essa empresa já tem, isso vai ser mais fácil ou mais difícil, né? Ou seja, uhum, quando eu construía comunidades de inovação de produto na Natura, era muito mais fácil eu atrair 500 mil pessoas para uma comunidade do que numa startup que está começando, porque com o certeza. alcance dela é muito menor, ou porque ela tem um nicho muito mais específico, né? Não é uma grande empresa de bens de consumo que, né, trabalha com grandes massas de público, né? É muito Uhum, diferente. Então, talvez no primeiro momento aquelas métricas de saúde façam sentido para a gente falar. Beleza, o primeiro passo para a gente conseguir chegar nesse objetivo, que é daqui 6 meses, é a gente conseguir uma massa crítica de pessoas aqui. Porque, primeiro, eu preciso ter um número de pessoas, aí essas pessoas precisam começar a interagir. A gente sabe que dentro de uma comunidade, né, isso também pode ser uma pauta para outro dia. A gente vai ter, sei lá, no começo 500 pessoas, mas dessas 500 a gente vai ter 5, 10, 15% de pessoas que de fato vão uhum, estar engajadas e as outras vão estar só observando, né, os lurkers que a gente chama, né. uhum, Elas vão estar ali olhando, mas elas não vão sentir firmeza ainda de falar. Em qualquer comunidade isso é normal, tá, gente? Tipo, a maior parte das pessoas que está dentro da comunidade não interage. Isso é uhum, fato, não tem muito o que fazer com relação a isso. É... Beleza, então agora elas começaram a engajar, agora elas começaram a gerar conteúdo, agora a gente consegue acompanhar, né? Agora a gente tem uma massa um pouco maior de resultado que pode estar acontecendo. E daí, esses resultados, eles também vão trazer, vão por etapas, né? E dependem do objetivo que a gente falou. Pode ser que para uma comunidade de inovação, no primeiro momento, a gente vai olhar quantas ideias estão sendo geradas, quanto uhum, volume de discussão, de feedback que está sendo dado, quantos. Eh, quantas falhas de produto ou quantos defeitos foram identificados através disso, né, de processo, etc, etc. Para num próximo momento a gente falar, bom, beleza, a gente teve esse tanto de ideia gerou um produto e esse produto teve um faturamento de X, e aí cai uhum, no lucro de novo, né? com Ah, certeza. puxa, a gente tá tendo um volume aqui nessa comunidade que as pessoas estão se ajudando a usar o produto. uhum, Ah, então agora a gente teve esse volume, desse volume a gente conseguiu identificar que, puxa, se fosse um atendente nosso respondendo todas essas dúvidas ali, ia gerar tantos tickets, tantos atendentes iam precisar estar de olho ali, então a economia que a gente tem é todas as pessoas que não precisaram fazer isso porque a comunidade tomou conta. E assim vai para os outros indicadores também, para os outros tipos de comunidade, né?
Com certeza. E aí essa integração que você trouxe lá atrás, que é muito importante, não só entre as áreas da companhia, mas você também entender os stakeholders, né? Justamente nisso, né? É um aprendizado muito grande que a gente tem com as empresas que a gente está ali gerenciando. Muitas vezes, a quem paga a conta não necessariamente é quem está no dia a dia. Uhum, Mas você precisa sim, então, estar alinhado com quem está no dia a dia, né? Fazendo uhum. esses touch points, integrando, olha, sempre lembrando o valor, a estratégia que foi definida, e Sim. também para que não haja nenhum desalinhamento com que quem está bancando, né? O C-level, o board, ele de fato entenda, né? E saiba o que a estratégia que está sendo seguida. Sim. E aí a gente vai, quando a gente fala de board, né? Quem paga a conta, um dos principais pontos, né? E temidos também é a questão do tal do ROI, né? O retorno sobre o investimento dessas comunidades. Porque no final do dia, as lideranças querem saber isso, né? Então, na visão de vocês, como é que vocês começam a avaliam, fazem essa avaliação de fato desse ROI? Eu acho que depois que a gente já tem as métricas estratégicas bem definidas, os OKRs, já é um bom caminho ali para a gente começar a falar sobre isso. Mas na prática também, como é que vocês buscam tratar sobre o ROI dentro das empresas? Jane, se quiser começar. Acho que o Caio deu um belo de um playbook na resposta anterior sobre Sim. isso, né? Que é o que a gente quer Sim. fazer aqui, dar manual. Então, o ROI ele só é mensurado depois de esse conjunto, né, Com dentro do certeza. ciclo, da evolução da comunidade. E aí ele, né, deu exemplos muito claros. Então, sabe, se eu quero uma comunidade de suporte, então, no longo do tempo, eu vou ver quantos funcionários de atendimento eu deixei de contratar, quanto isso me poupou em tempo. eh, Até em comunidade de suporte acontece muito no nossos clientes. Quanto foi a diminuição de perguntas no Reclame Aqui, Olha Uhum. só. né, e aí isso impacta, a Reputação, total. reputação da marca, quanto isso melhorou a visualização e o awareness dessa marca. Uhum. Então, assim, o ROI, né, é um conjunto, de novo, de entender quanto a comunidade poupou, reduziu o custo, ou quanto Uhum. ela trouxe de receita e quanto foi investido nessa estratégia. Com Exato. certeza. Porque, né, também não adianta só eu contratar um community manager e achar que vai fazer mágica, né? Tem que ter Sim. recompensa para membro, Uhum. né? Tem que ter investimento em trazer essas pessoas, né, para a comunidade. Tem que ter um investimento de organizar eventos, Uhum. trazer palestrantes, trazer Gamificação. um kit de onboarding, né, boas-vindas. Uhum. Então tem um investimento que o pessoal também deixa de Exato. calcular. Ah, É. não, vai fazendo aí, né? Vai fazendo. Então, Uhum. tira do marketing. Sim. Tira do Tira do RH, do budget. budget do RH, né, ou tira ali do valor que a gente vai investir em tráfego, né, mas assim, tem que mensurar, né, todas essas iniciativas, porque não adianta você me cobrar um ROI daqui 1 ano da comunidade e esquecer tudo que você gastou. Uhum. Exato. Então, controle de emissão de nota fiscal, pagamento de fornecedor, isso também é dado, isso é métrica que o gestor de comunidade, né, as pessoas que estão trabalhando com as comunidades, não vou falar que elas esquecem, mas é muita coisa também para um CM Com fazer no certeza. dia a dia. E aí, 1 ano depois, e aí, ô community, né? Vai apresentar o resultado lá na convenção anual da empresa. Engajamento. Engajamento, olha o tanto de eventos que nós fizemos, olha nossas fotos que bonitas, Exato. né? Como as pessoas estão Eh, felizes e tá tudo sorridentes. bacana, tudo Exato. ótimo, né? Então, de novo, o ROI é muito olhar para esse retorno Sim. do investimento que foi feito, desde a pessoa que está trabalhando na comunidade, os custos que foram levantados e realizados para trazer membros, para engajar, para recompensar membro, para até favorecer de alguma forma ou trazer alguma mídia paga, né, um tráfego para trazer aquisição de membros Uhum. inicial. Uhum. Então, assim, também não pode esquecer dessa parte de calcular e Certinho. metrificar os custos, né? Sim. Definir o budget, acompanhar através de um centro de custo. E hoje acho que Uhum. a gente vai em temas aqui, né? Uhum. Sim. Mas ter a área de comunidade para mensurar isso geralmente é muito difícil. Geralmente a gente tem um community manager alocado dentro de um time. Algum time ali. Aí Sim. ele ajudou marketing no negócio, ajudou produto, a comunidade ajudou produto em novas features ou a resolver problemas de suporte. E aí vai falar assim, ajudou o ROI da onde? Aí a hora que vai ver, né, esquece, a comunidade ajudou a diminuir esse custo, mas a gente investiu nesse. Então, assim, esse grande bem bolado de dados é que estrategicamente é o grande desafio, né? Que as Uhum. pessoas hoje têm esse desafio do lado do profissional, do Uhum. community manager, tanto das empresas que estão investindo nessa estratégia e não sabem muito bem que tipo de dado procurar, Uhum. né? Então, acho que o ROI vem muito anterior ao que a gente falou de novo, tá medindo o tempo todo, tanto investimento quanto recurso,
quanto profissional, quanto tudo que está acontecendo, Legal. né? E aí a gente consegue, no longo prazo, identificar, olha, pode nem ter tido ROI, pode chegar ao final de um ano e falar, eu investi X e não tive tanto retorno, não reduzi tanto o custo, mas o que impactou, Uhum. né? Então, acho que esse é sempre um ponto que a gente tem que ficar, de novo, acompanhando mensalmente, trimestralmente com a liderança, para não deixar esse timing passar. Sim. Legal. E para finalizar, acho que eu queria até aproveitar, a gente falou muito sobre dados, 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 capturar esses dados e como é que a gente de fato mantém uma governança por trás disso, né? A organização desses dados. Como é que você vê, Caio, esse desafio que a área de comunidade tem que lidar? Bom, eu acho que isso que a Jen trouxe agora, acho que ele dá o panorama principal para a gente falar sobre isso, né? No final Uhum, do dia, se a gente tem tanto dado, né, para olhar, a gente tem tantos objetivos possíveis que interferem com tantas áreas, né? Eu acho que aquela integração que eu falei entre a área de comunidade e outras áreas, ela começa a ficar bastante importante, com certeza. né? Porque precisa ter dados de outras áreas para você comparar, você precisa ter uma ferramenta, né? A ferramenta que você escolher para colocar a sua comunidade ou para você analisar os dados de comunidade precisa ser bastante robusta e você precisa identificar entre as ferramentas que tem no mercado qual que vai ter a melhor aderência da comunidade, mas que também vai te dar dados, né? Muitas vezes você pode criar uma própria ou você pode contratar uma, mas você também precisa ter essa integração com outras áreas, por exemplo, sei lá, de CRM ou Uhum, de dados no geral, porque você precisa cruzar esses dados, né? Se, pegando o exemplo que eu dei um tempinho atrás, você quer saber, né, se o ticket médio de um membro da comunidade é maior do que o ticket médio geral, você precisa saber o quanto que o seu membro da comunidade está gastando. Então, você precisa integrar com os dados de vendas, né? Não tem total. como você não fazer isso. Então, acho que esse também é um grande desafio, né, para todas as pessoas que trabalham com comunidade, que é você conseguir ter esses dados, né? Muitas Uhum, vezes a empresa não está preparada para fornecer esses dados todos, ou você não escolhe uma ferramenta que é a melhor possível para isso, ou você não consegue cruzar por qualquer que seja o motivo. E aí você acaba tendo essa dificuldade de provar o valor da comunidade, né? com Então, certeza. é super importante quando você está estabelecendo essa estratégia, você começar a fazer essas costuras de saber quais dados eu tenho, quais dados eu preciso conseguir. Quando eu colocar a métrica, né, bem de cara eu já preciso falar que dados eu preciso para calcular aquela métrica e onde eu consigo achar, se é que eu consigo, né? E se eu não conseguir, entender qual métrica alternativa que eu posso usar para tentar chegar naquele valor que eu estou querendo provar com os dados que eu tenho. E Uhum. já ir buscando de que forma que eu posso conseguir esses dados com maior precisão, né. Bom, são muitos temas que a gente tem que tratar aqui, então, na verdade, a gente vai acompanhar isso com vocês ao longo dessa jornada aqui do podcast do Community Playbook. Mas eu queria novamente agradecer pela presença de vocês, agradecer por esse primeiro episódio. Então, se vocês quiserem se despedir da nossa audiência aí, fique à vontade, Jane, pode começar. Bom, eu vou agradecer, né? Somos 3 aqui e vamos acompanhar todos vocês nessa jornada, né, de como construir as comunidades, né? Quais os manuais e quais as melhores práticas para as empresas e community managers conseguirem, né, elaborar isso de uma forma mais estratégica. E de novo, né, acompanhem essas comunidades. Se puderem, né, tragam sugestões. Quer ouvir um case de uma comunidade? Quer entender melhor algum case de algum cliente nosso? Ou, sugestões, né? Porque como a gente quer trazer um manual, é super importante que vocês interajam também com a gente, tragam esses feedbacks para a gente trazer pontos cada vez mais relevantes. Como fazer isso? Como aprender aquilo? Né? Acho que aí a gente vai construir aqui a 6 mãos, É isso. né, um playbook, e uma forma de ajudar a nossa audiência aí a construir comunidades cada vez mais estratégicas, entregando resultados para as empresas. Exatamente. Bom, galera, obrigado, né, por quem tá acompanhando a gente. Obrigado vocês pelo papo de hoje. Acho que foi super rico. Acho que já tem várias pautas pra gente trazer para diversos outros episódios. Fiquem de olho. Eh, e é isso, gente. Eu acho que a gente pode fazer uma construção a milhares de mãos, na verdade, a gente ouvindo as dúvidas, né, e os principais desafios que as pessoas ou que estão no dia a dia construindo comunidades, ou que são líderes de empresas que têm comunidades, ou que estão pensando em construir comunidades. Então a gente está super aberto a ouvir aí sugestões ou desafios e espero vocês nos próximos episódios. Boa, então agradecer se você chegou até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se inscrever no podcast aí, de onde você esteja assistindo ou ouvindo o nosso episódio. Compartilhe com os seus amigos, compartilhe com os seus colegas de trabalho sobre essas estratégias. E também deixe aqui nos comentários o que você aprendeu um pouco melhor, ou sugestões e feedbacks, como a Jane comentou aqui para vocês, tá bom?
Valeu, forte abraço.